vimos que o capítulo 7 foi um interlúdio que interrompeu a sequência dos 7 selos. Os primeiros 6 selos, abertos no capítulo 6, representam as características da nossa época e o desenvolvimento do Evangelho no mundo, até o fim dos tempos. Ficou claro que os 6 selos representam a atuação gradual e crescente de Jesus na redenção de toda a criação e no julgamento dos incrédulos. O princípio do fim foi anunciado pelo 6º selo e representa o início da grande tribulação. Então, antes de dar maiores detalhes sobre os acontecimentos do fim, principalmente a grande tribulação, o capítulo 7 nos proporcionou um vislumbre do que será o destino da igreja neste período terrível. E é importante lembrar que, ao que tudo indica, o anticristo já estará despontando algum tempo antes, exercendo seu domínio sobre importantes reinos desta época. Relembramos que o selo de Deus sobre o seu povo não o protegerá da ira diabólica deste personagem apocalíptico, devendo a igreja sofrer intensa perseguição neste período, estando apenas protegida dos juízos de Deus referentes à abertura do 7º selo, ocasião em que as 7 trombetas da ira divina soarão. Os julgamentos dos selos chegaram ao fim, e os julgamentos das trombetas estão prestes a começar. Serão seguidos dos julgamentos das taças, culminando com a destruição da Babilônia e a volta gloriosa de Cristo à Terra. Os paralelismos existentes entre os 7 selos e as 7 trombetas são muito esclarecedores. O primeiro deles é o fato de que os terríveis juízos de Deus são anunciados tanto pelos 6 primeiros selos, quanto pelas 6 primeiras trombetas. Da mesma maneira, não há praga alguma, nem nenhum julgamento divino na abertura do 7º selo e da 7ª trombeta. Quando o 7º selo é aberto, os 7 anjos se preparam para iniciar o toque das trombetas. Os 6 primeiros selos, ao que parece, constituem um relato das forças que conduzem ao fim, enquanto que as 6 primeiras trombetas, a abertura do 7º selo, relatam o início do fim em si. Em particular, o período da grande tribulação, que antecederá o fim. O segundo paralelismo é relacionado à estrutura da narração, pois neste aspecto, tanto a abertura dos selos quanto o toque das trombetas são interrompidos por um interlúdio, uma pausa na narrativa. Entre o 6º e o 7º selo foi inserida a visão das 2 multidões, retrato do destino da igreja durante a tribulação. E entre a 6ª e a 7ª trombeta foi inserida a visão do anjo com o pequeno livro e a medição do templo. O terceiro paralelismo é que, assim como o 7º selo e a 7ª trombeta não representam ou contêm praga ou maldição alguma, fica evidente que o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas, da mesma forma que o conteúdo da 7ª trombeta são os 7 flagelos finais. Portanto, podemos perceber a simbologia apresentada. Temos 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos, simbolizando uma intensificação gradual das maldições a serem derramadas sobre a humanidade, antes que o julgamento final torne tardia qualquer possibilidade de arrependimento. Ou seja, João está vendo um dia em que as forças da justiça e as do mal serão tão abertamente visíveis que todo ser humano terá de se declarar a favor ou de Cristo ou do anticristo, e a lealdade de cada um se tornará definitivamente manifesta. Alguns intérpretes supõem que as trombetas são paralelas às taças. Convém observar que dos selos às trombetas e das trombetas às taças, os julgamentos tornam-se mais intensos. É interessante observar também como os julgamentos das trombetas e taças afetam as mesmas áreas.